Já estamos de volta conversando com Gustavo Pasquarelli. Gustavo, você estava falando que além do Zika, dengue, enfim, de todos esses, o que uma mulher grávida pode fazer de cuidados se ela já estiver grávida, né? Se ela já estiver grávida, principalmente no primeiro trimestre de gravidez, eu acho que tem que evitar as áreas de risco, né? Não viajar, por exemplo, para a região Nordeste, pelo menos no primeiro trimestre. Nós não queremos desestimular o turismo interno no Brasil, mas eu acho que você tem uma região que ela é endêmica ou epidêmica para Zika, chikungunya e dengue, e sabidamente é um vírus que pode causar uma má formação no feto, deve-se evitar essa região. O uso de vestimenta comprida, né? O uso de manga comprida, de roupas compridas, cobrindo toda o corpo, né? Lembrando do uso do repelente, gestante pode usar. Isso, nós íamos falar do repelente. Qual é o repelente ideal? Porque parece que alguns já não surtem mais efeito. A gente fala sempre em repelente com citronela, né? Mas existem outros repelentes no mercado. O Cuicaridina, por exemplo, ele é excelente, ele tem uma duração maior do que os outros. Pode ser usado qualquer repelente. A questão é o tempo de repassar esse repelente, de você utilizá-lo novamente. Não adianta você passar uma vez, você vai, acorda, passa e depois esquece da vida. Não, você precisa repassar esse repelente. Alguns têm uma duração maior do que os outros. O de caridina é o que mais tem, o que dura mais. Você pode passar em torno de 8 horas, a cada 8 horas passar esse repelente. Gestante não existe nenhum tipo de contraindicação para o repelente. Para o nenê, sim. O nenê com 6 meses, até os 6 meses, ele não pode utilizar repelente. Aí os cuidados eles têm que ser com mosquiteiro, repelente de parede, vestimenta comprida, né, roupa comprida, evitar áreas expostas, enfim. Isso são os cuidados mais com criança até 6 meses. Depois de 6 meses pode ser utilizado o IR35 e 35. Piscinas cloradas. Não tem nenhum tipo de problema. Não tem? Não. Claro que se você tem um nível adequado de cloro nas piscinas, isso vale muito para os domicílios, em clube isso não ocorre tanto. A possibilidade de crescimento da larva ela é nula quase, diminui bastante, né? Você não tem foco nesse tipo de piscina, por exemplo. Mas esse cuidado ele tem que ser muito bem definido, muito bem estabelecido pelo próprio proprietário. Agora, você estava falando que uma grande preocupação agora está sendo a leptospirose? Se fala muito em dengue, em chikungunya e zika, mas a gente vive uma situação lá no hospital, lá no Emílio Ribas, com muito caso de leptospirose, né? Inclusive casos graves com alterações renais, pacientes até necessitando de diálise. Nossa. E que casos complicados. É um cuidado, porque a gente tem numa época de chuva. Vamos falar para o telespectador o que é a leptospirose, em primeiro lugar. Exatamente. A leptospirose é uma doença bacteriana causada principalmente pelo rato, né, pela urina do rato, né? A leptospira ela é presente na urina do rato e que causam manifestações até relativamente parecidas com a da dengue. O paciente ele tem febre, ele tem dor no corpo, mas um pouco diferente da dengue, da chikungunya e do zika, ele fica com as mucosas amareladas, o que a gente chama de icterícia, né? E a dor dele, a dor muscular, é uma dor principalmente na região da panturrilha. Aí, nesse caso, a gente pensa um pouco mais em leptospirose. E dentro daquilo que eu falei, do diferencial entre Zika, chikungunya e dengue, eu falei da Zika, que tem a conjuntivite, principalmente de diferencial. O do chikungunya, o grande diferencial é a dor. Você tem muita dor. Muita dor. Chikungunya ou leptospirose? Na chikungunya. Na leptospirose você tem dor na panturrilha. Na panturrilha. A chikungunya você tem muita dor nas mãos, principalmente nos punhos e tornozelos. São as regiões mais acometidas pelo chikungunya. E da febre no chikungunya é uma febre muito alta. A zika você não tem uma febre tão alta. Na chikungunya é uma febre muito alta. E na dengue você tem uma resolução do quadro mais ou menos entre
7, 10 dias o paciente já não tem nenhum tipo de manifestação. E na chikungunya não, isso dura mais tempo. É o que a gente até falei da dengue crônica. Tem paciente que tem 1 ano, já teve 1 ano pós-chikungunya e ainda tem dor. Nossa, muito tempo isso. O impacto social da chikungunya é muito forte. É claro que o Zika com a microcefalia existe um impacto na parte psicossocial muito importante. Não há dúvida. Exatamente. Mas o chikungunya, existem muitos pacientes que evoluem com depressão, por exemplo, porque limita, inclusive, para trabalho, porque você imagina a dor que o paciente tem na dengue, só que isso durando 6 meses, 1 ano, pacientes até 1 ano e meio pós-diagnóstico ainda tendo dor. Que barbaridade, hein? Agora, na leptospirose, prognóstico disso, qual é? 90% dos casos são também assintomáticos, o paciente não tem nada. Nos outros 10% eles evoluem para a forma grave da doença. Tem que utilizar antibiótico. Na leptospirose, diferente da dengue, do Zika e chikungunya, que a gente não tem nenhum tratamento específico, na leptospirose a gente tem que utilizar antibiótico terapia. Então a gente introduz antibiótico e faz hidratação conforme dengue, chikungunya e Zika. Não muda, não tem grandes alterações em relação a isso. Falando nessa hidratação, você estava falando que tem que ser quantas vezes além do normal que a pessoa bebe? Eu sempre dou desse exemplo. Para todo mundo na vida, fala, não, tem que tomar 2 litros de água por dia e que fica bem, né? E quem que toma 2 litros por dia? Ninguém, né? Basicamente ninguém. Na dengue, isso quadriplica, triplica. Pra você ter uma ideia, a hidratação recomendada para dengue é de 60 a 80 ml quilo. Nossa. Então, um paciente, por exemplo, de 70 quilos, ele vai receber em torno de 4 a 6 litros de líquido por dia. Isso é uma quantidade razoável, uma quantidade grande, né, de hidratação. Mas é isso que o salva. A hidratação correta é igual a óbito zero. Essa que é a verdade. Dica final para o nosso telespectador. Estamos já no finalzinho do nosso programa. A recomendação em relação ao combate do mosquito, né? O mosquito ele está presente no nosso meio, infelizmente. Como eu falei, é uma briga que nós perdemos, infelizmente, e que nós só podemos controlar. Então, o combate aos focos do mosquito é importante e os cuidados com o repelente. O uso do repelente é de extrema importância. Vai na praia, não lembra só do protetor, lembra do repelente, principalmente em lugares abertos. Né? Em casa o cuidado existe, mas lugares abertos, principalmente com presença de plantas, com mata, o mosquito ele se encontra ali. Então, utilizar o repelente e repassá-lo com frequência. Muito bom, valiosas dicas. Obrigada. Obrigado, Mônica, agradeço. E você não deixe de acessar o www.monicadelimazevedo.psc.br, onde você vai encontrar dicas muito legais também. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo.